Muito bem. Então vamos lá iniciar o nosso estudo de hoje com algum atraso. Meu computador está lento. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas. Conforme nós dissemos, pedimos desculpas aí pelos inconvenientes e os problemas. É a primeira vez e o YouTube não está liberando a gravação direta. Depois nós vamos verificar aí, ver o que está acontecendo. Para que da próxima vez flua com mais tranquilidade, sem maiores problemas. Nós rogamos a Jesus nos abençoar a todos e neste canal nós procuramos trazer aquelas informações e aqueles conhecimentos que venham a nos auxiliar a todos em nossa educação moral, psicológica e espiritual. Nós agradecemos a todos aqueles que se inscreveram no canal, também pelos likes, os comentários e a indicação do canal. Nós gostaríamos de informar a respeito das playlists que nós disponibilizamos no canal Reflexões Analíticas para que vocês possam aí acompanhar todos os estudos desde o início. Nós já promovemos diversos temas que abordamos, andamos comentando e refletindo. Esse menu playlists, vocês o acessando a página inicial do canal, onde ali vocês verão ali o menu, vídeo, ao vivo, playlists, ali vocês acessem o conteúdo delas. Muito bem, hoje o estudo é do livro Nosso Lar, e antes de iniciá-lo, vamos orar a Deus, rogando as suas bênçãos, o seu amparo para todos nós. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico e orientador de todos nós, nesses instantes, iniciando com algum atraso o nosso estudo do livro Nosso Lar, para cujos autores rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Ainda vos pedimos a tua permissão para que nós possamos estar sob o amparo e assistência dos nossos mentores e coordenadores espirituais. Esses corações amigos encontram em nós aqueles elementos para nos auxiliar, tanto no entendimento das lições desta noite, em particular para que possamos trazer aqueles conhecimentos que sejam necessários a todos. Te pedimos abençoar todos os corações que se reúnem conosco nos dois planos da vida, e te pedimos ainda de estender estas bênçãos em favor de todos os inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, bem como também para todos aqueles corações que virão a nos ouvir ou a nos assistir de futuro. Abençoe cada um deles, estendendo estas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, vamos aí compartilhar nosso livro. Hoje, então, estaremos vendo Precioso Aviso, do capítulo 6 do livro Nosso Lar. No dia imediato após a oração do crepúsculo, Clarence me procurou em companhia do atencioso visitador. Então, o visitador, como nós sabemos, é o Lícias. E os dois foram visitar o André Luiz, com a fisionomia irradiando generosidade. O Clarencio perguntou, abraçando-o: como vai? Melhorzinho? E a partir desse instante, o André Luiz, esboçando aquele gesto dos enfermos aqui da Terra, que se vê alvo de atenção, de carinho, de afetuosidade, o que levou ele ali
amolecer, como ele coloca, as suas fibras emotivas, ou seja, ele se viu envolvido de algumas emoções relativamente à carência afetiva, que todos nós, seres humanos, ainda somos portadores destas emoções, uma vez que nos falta aquele conhecimento maior de nós mesmos, aquela conscientização acerca do nosso ser, acerca daquilo que somos. E, enfim, também nos falta aquele amor que deveríamos ter em relação a nós. Na medida que a gente não se ama, na medida que nós não temos lucidez, não temos consciência, nós vivemos sentindo ou nesses parâmetros, nesse nível carenciais. Porque quando nós entendemos que Deus nos ama e quando a gente percebe esse amor que vem das esferas superiores, mormente de Deus, do nosso Pai em relação a nós, nós não temos necessidade ali daquela atenção, daquele afeto externo, porque a pessoa se sente já abastecida, ela se sente repleta, ela se sente completa. E em vez dela ficar esperando receber o amor, receber o carinho, receber o afeto, ela dá, ela irradia essa afeição, esse amor para o ambiente, para as pessoas, para com tudo. Na verdade, esta é a posição das pessoas amadurecidas, daquelas pessoas que já possuem um conhecimento maior de si mesmas e um domínio maior de si. Como nós não temos isto, e o André Luiz ali tinha acabado de deixar a esfera física, acabado entre aspas, né, porque ele já se encontrava há mais de 8 anos no plano espiritual. Ele estava nas zonas umbralinas. Mas ali ele não teve a oportunidade de trabalhar essas questões, de trabalhar sobre si, de se enxergar de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada, mais amadurecida. Pelo contrário, nas sombras, nessas regiões umbralinas e inferiores do plano espiritual, na verdade, o que é alimentado é a nossa inferioridade ou as nossas dificuldades. Elas é que são alimentadas. Então é complicado. Já nas esferas superiores, por exemplo, como na cidade Nosso Lar, aí não. Tanto é que nós vamos ter a oportunidade de observar isto aqui. Mas vamos na sequência, sem adiantar as coisas, que a gente possa acompanhar aí as ideias ou a narrativa do André Luiz. O que ele vem a dizer, no mundo, muitas vezes o carinho fraterno é mal interpretado. E nós interpretamos esse carinho fraternal, essa afeição do outro em relação a nós, de diversas formas equivocadas. Por exemplo, aqui no mundo, a cultura que rege é que um homem, por exemplo, não pode sentir carinho, ou não pode ter amor para o outro homem. Se tiver, ele tem problemas sexuais, ele está aí nas esferas da homossexualidade e vice-versa. Então, é aquela questão distorcida. E também em relação a uma outra forma mal interpretada, que é exatamente essa que o André Luiz vai trazer, porque quando a gente se vê atendido, quando nós nos vemos alvo da atenção do outro, do carinho do outro, ao invés de nós também tentarmos nos elevar em níveis de maior amadurecimento para fazer uma correspondência a esse carinho, não. A gente cai na esfera inferior, na esfera das nossas dificuldades, e passamos a apresentar aquele movimento infantil de reclamação, de lamentação das nossas dificuldades e tudo mais. A gente, assim, é praticamente fatal que nós venhamos a caminhar dentro dessas linhas. É muito difícil. Só as pessoas que já estão realizando um trabalho de autoconscientização, de conhecimento, é que vai evitar este movimento.
mas a maioria de nós não. Nós acabamos nos incorrendo ou nos penetrando dentro dessas linhas, que não são as linhas mais felizes, são aquelas linhas mais complicadas. E o que o próprio André Luiz aqui vai apontar e vai nos dizer. Obedecendo ao velho vício. Então, aqui há um elemento a ser observado nessa fala de André Luiz, que esse movimento nosso em direção à infantilidade, ele é até algo vicioso. E tudo aquilo que é vicioso é compulsivo. Ou seja, a gente não consegue deixar de fazer aquele movimento, porque é algo impulsivo, é algo compulsivo. É como o vício em relação a todas as outras coisas. Por exemplo, ao álcool, ao vício de comer doce, e etc. Quando a gente tem um determinado vício, a gente tem dificuldade de fazer frente a ele, ou de criar obstáculos. A nossa tendência é atender à nossa viciação. Então, o que ele está dizendo? Aquele movimento de se lamentar, de reclamar, veio à tona e ele começou a explicar aos dois benfeitores, que eram o Clarencio e o Lísias, a sua situação. E os dois, nesse momento, sentaram do lado dele ali e ele começou a dizer: não posso negar que esteja melhor. Então, é algo que era fato, era uma realidade. Então, ele não podia negar isso, que ele estava se sentindo melhor. Em relação a tudo aquilo que ele experimentou nas zonas inferiores, que ele passou aquela situação na qual ele chegou, ele adentrou em nosso lar, já estava bem melhor. Mas vem o entretanto, vem o mas. Isso nos faz lembrar aquela lição do Emmanuel. O discípulo e o mas. Sempre tem um mas no meio do caminho. Sempre tem uma pedra, como dizia o poeta aqui do mundo, se não me engano, é o Carlos Drummond, né? No meio do caminho é uma pedra. Uma pedra no meio do caminho. É o tal do mas em nossas vidas. Mas sofro intensamente. Aí vem ali toda aquela lamentação, aquela ladainha de sofrimento. Ainda ele vai dizer que ele sentia muitas dores na sua zona intestinal, estranhas sensações lhe angustiavam o coração. E ele vai ainda dizer: eu nunca supus que fosse capaz de tamanha resistência. Ou seja, ele está dizendo que ele nunca se imaginou sendo capaz de enfrentar tantas dificuldades, tantos percalços, tantos problemas, que ele, seja a nível afetivo, seja a nível emocional, seja a nível também até orgânico. Isso lembrando que em referência ao corpo espiritual, porque o corpo físico dele já tinha deixado de existir. E ele vai dizer ainda mais: ah, como tem sido pesada a minha cruz. Quem de nós já não ouvimos, no decorrer das nossas vidas, esse tipo de ladainhas, esse tipo de reclamações, de lamentações? Quando não fomos nós mesmos a fazê-la. E ele ainda diz ainda: agora que posso concatenar ideias, ou seja, quando ele estava naquele momento ali nas zonas umbralinas, ele tinha dificuldade de raciocinar, ele tinha dificuldade de pensar, porque o ambiente, a situação, as condições o impediam de fazer isso. Isso nós pudemos observar nos capítulos anteriores, em que ele mesmo fala isso, com o achaque, ou seja, com a agressão, com os ataques daqueles seres que viviam nas sombras, que ele inclusive não percebe nem muito direito de como é que eles são, como é que eles eram, apesar dele dar algumas descrições, ele então tinha dificuldade de parar para pensar, para refletir, para raciocinar. E ele vai dar uma justificativa para isso.
Ele vai dizer que a dor lhe aniquilou todas as forças disponíveis. Então, o sofrimento era tão grande que ele não tinha condições de pensar e ele realmente amuou, né, desabou ou ficou impossibilitado de fazer algo mais. E o Clarencio o ouvia com atencioso, apesar de toda a lamentação dele ali, toda aquela reclamação dele. Os dois, tanto Clarencio quanto Ulisses, aqui ele faz uma referência direta a Clarencio, mas com certeza os dois ali o ouviam atencioso, demonstrando grande interesse por suas lamentações. E geralmente nós fazemos isso. Né? Quanto mais atenção a pessoa nos dá, movidos por essa carência íntima que temos, e nós somos seres extremamente carentes, todos nós temos uma carência enorme. A própria psicologia muitas vezes vai trabalhar dentro daquelas linhas ou vai dizer que essa carência ali ela ocorre quando nós nascemos e quando há o rompimento do cordão umbilical, então dessa ligação do feto, do bebê com a mãe, ali começam as nossas carências. Mas, na verdade, essa carência que temos, ela vai além desse aspecto. Não fica restrito a essa situação, essa questão, não. Isso é algo de mais profundidade ainda. Na verdade, o que existe é essa falta de conexão nossa conosco mesmos, como nós dissemos no início desse estudo aqui. Que, na verdade, essa carência ela advém desse falta de contato, dessa percepção ou do afeto que deveríamos ter em relação a nós mesmos. Então, nós deveríamos nos amar. E a gente não tem esse sentimento, essa emoção em relação a nós. Na verdade, não temos. Parece, tanto é que as nossas atitudes, as nossas posturas, os nossos comportamentos, ela nos remete ou indica que parece que a gente realmente é o fato que nós não gostamos de nós. A gente se agride, a gente se ataca. Tanto é, por exemplo, se a gente se amasse, eu não ia prejudicar o outro. Porque eu sei que na medida que eu prejudico o outro, que eu trago desequilíbrio ou alguma perturbação, seja o outro, seja o meio ambiente, seja a natureza, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, se eu gostasse de mim, se eu me amasse, eu não faria esse movimento. Eu evitaria de fazer isso. Então, essa própria fato, essa própria realidade, mostra que a gente não gosta de si. E que nós fazemos? Nós ficamos esperando que os outros atendam ou venha a suprir a nossa carência. O grande problema é que os outros não podem tamponar ou podem resolver as nossas carências. O único ser que pode fazer isto é você mesmo. Ou seja, sou eu mesmo. Sou eu que posso resolver essa questão. Por exemplo, Deus, ele nos ama infinitamente. Ele não deixou em nenhum momento de nos amar. No entanto, esse amor dele basta? Não. A gente nem tem consciência dele. A gente nem percebe isso. O amor de Deus por nós não existe assim, da nossa parte. Ele é como se não existisse. E não tem nenhuma percepção, nós não temos nenhum sentido em relação a isso. Mesmo quando a gente tem, quando nós passamos a ter contato com isso, é porque a gente está trabalhando dentro das linhas do amadurecimento, dentro das linhas do crescimento. Então, a partir do momento que eu começo a me amar, eu vou começando também a sentir, a perceber esse amor. Mas ele é um complemento, ele é a sustentação. Ele seria ali a nossa sustentação. Não que ele vai suprir a nossa carência, porque se ele pudesse, se Deus pudesse fazer isso, ele já teria feito. Porque amar, ele nos tem amado desde o momento que nos criou. E não deixou. Desde aquele instante ali, há milênios, há bilhões de anos atrás, ele não deixou de nos amar. Então o problema não é de Deus, é para conosco. O problema está realmente em nós.
o grande obstáculo, as grandes questões residem em nós mesmos. Bem, e o Clarence ali naquele momento ele não demonstrou nenhum gesto que denunciasse ou demonstrasse que fosse intervir na ladainha do André Luiz. E o André Luiz ele vai dizer que ele se sentiu encorajado com essa atitude, aí que ele vai, como diz o outro, abrir o verbo mesmo. E aí então ele prossegue dizendo: os meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Bem, se nós formos analisar, a gente formos considerar que ele já estava sendo acolhido, que ele foi atendido em nosso lar, já estava num ambiente de equilíbrio, de beleza, de harmonia, como ele mesmo descreve nos capítulos anteriores. Ele fica ali encantado com o esplendor da natureza, com a presença do sol, aquele sol que acolhia, que ele se sentia envolvido com tudo isso. Então, esta fala de André Luiz aqui não deveria existir. Bom, mas para ele deveria ser de alguma forma como uma realidade, porque ele coloca, né, os meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, então ele, ele, por isso que nós dissemos, não era para ele se expressar desta forma. Ele mesmo coloca que aquela tormenta, que todas aquelas dificuldades, todos aqueles problemas que ele estava vivenciando antes, isso aí houve uma atenuação, houve diminuída, ou deveria até já ter havido aí uma cura. Mas, apesar de todos aqueles benefícios que ele estava recebendo, aí ele vai dizer: agora eu volto às tempestades íntimas. Bom, aqui também há algumas coisas a se pensar e a se ponderar, a refletir. Porque existe alguma tempestade que não seja de foro íntima? Porque todas as ocorrências, todas as coisas ocorrem de dentro para fora. Tudo bem que nós somos alcançados, nós estamos envolvidos por aquelas situações, por aquelas ocorrências que vêm de fora para dentro, que nos alcançam. Mas, no fundo, a forma, o modo como nós nos posicionamos diante dessas questões, dessas ocorrências, desses acontecimentos, é que vai determinar a direção. Então, se eu tenho uma postura mais equilibrada, uma postura mais lúcida, com certeza aquelas coisas que deveriam me abalar ou me trazer algum desequilíbrio não vai acontecer. Eu não vou permitir isso. Que a minha visão, meu entendimento, a minha compreensão é diferenciada. Então, eu vou agir em relação a isto de uma forma também amadurecida, de uma forma mais lúcida. Agora, se eu estou naquele nível infantil, a minha reação, a minha atitude em relação a tudo isso aí também é infantil. E na medida que nós temos essa posição, essa postura infantil, logicamente essas questões todas vai ou irá nos impactar da mesma forma, do mesmo patamar, dentro das mesmas, do mesmo nível. Não tem como. Portanto, o que determina tudo é a nossa intimidade. É aquela história, o furacão pode estar rugindo ao meu redor, está realmente trazendo aquela tempestade enorme, mas se eu estou tranquilo, se eu estou confiante, se eu estou em paz, esse furacão aí não vai me perturbar. Eu vou saber ali como me conduzir, como me portar, para que eu me passo ou consiga sair dele a salvo, ou sem maiores percalços, sem maiores problemas, dificuldades. Bem, mas André Luiz aí continua nas suas lamentações, aí, nas suas queixas. Ele vai dizer: que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? O que aconteceu com o meu primogênito? Será que ele conseguiu progredir? Segundo, o meu velho ideal é aquela outra questão. Geralmente, em relação aos pais, os pais projetam nos filhos aqueles sonhos,
Na verdade, os pais tentam modelar os filhos de acordo com os seus desejos, com o seu querer, com aquilo que eles consideram ser o melhor ou mais adequado. É uma atitude equivocada e tremendamente errada e mal direcionada. Porque a gente não podemos impor ao outro nada. A gente não pode impor ao outro nada. Deus não impõe nada em relação a nós. Da mesma forma, também a gente deveria agir em relação aos filhos. O que nós deveríamos fazer é orientar, trazer aqueles conhecimentos, aquelas informações ou aquele apoio que levaria o ser a entender, a compreender e a fazer as melhores escolhas. Mas as escolhas é dele. E o André Luiz aqui está demonstrando essa postura de homem do mundo, que é realmente no mundo os pais têm esse tipo de atitude e quer que os filhos sigam a profissão que eles desejam, seguir aqueles caminhos que eles consideram ser o melhor para eles. É errado isso. E as filhinhas? E a minha esposa, a Zélia, quantas vezes será que ela me disse várias e várias vezes que queria morrer de saudade se um dia lhe faltasse? Admirável esposa. Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Isso aí nós vimos no início do seu relato, ele começa, inclusive, relatando a sua história, o seu depoimento, a sua biografia, com esta questão, ele de ter perdido a noção do tempo. Por isso que ele vai repetir isso aqui. Ele não sabia dizer ou precisar quanto tempo ele já estava no plano espiritual. Que a noção de tempo ele já tinha perdido esses referenciais. Ele não sabia informar isso, ele não sabia dizer. Onde está minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou talvez já tenha até morrido e está padecendo em alguma região, algum recanto escuro da morte. Oh, a minha dor é muito amarga. A lamentação. Que terrível destino o do homem penhorado. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. E aqui a gente vê até alguns traços de hipocrisia, porque o André Luiz ele veio a ter algumas amantes no decorrer da sua vida. E se ele fosse realmente devotado à família, ele não tinha imposto à sua esposa essa situação, essa condição, ou esse evento, ou essa circunstância de traição. Ele já tinha traído a esposa algumas vezes. Então, se nós somos realmente devotados a alguém, ou à família, ou alguma coisa, nós iríamos agir dentro daquelas linhas de entendimento, de compreensão, de esclarecimento, ou seja, naquelas linhas de maturidade. Mas que a gente percebe, e podemos até concluir mesmo, uma vez que o André Luiz era um homem do mundo, ou seja, um homem como todos nós outros, não é isso que a gente vai observar. Porque geralmente nós, muitas vezes, ficamos com raiva, a gente fica aborrecido, a gente fica chateado, a gente se vinga e temos um monte de atitudes inadequadas, incorretas e infelizes em relação aos seres ou aquelas pessoas que a gente ama, ou que nos dizemos amar. Então, essa frase do André Luiz aí soa até uma certa hipocrisia nela. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Bom, esse devotamento que ele tinha à família era ali parcial, não era um devotamento consciente e nem amadurecido. E nem realmente aquele devotamento, era um devotamento entre aspas, e não um devotamento, vamos dizer, completo, cristão, em outras palavras. Creio que raras
creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Novamente aí, uma lamentação bastante infeliz. Até mesmo porque, se nós lembrarmos bem, Lícias, no capítulo anterior, disse a ele, informou a ele que ali, inclusive naquele pavilhão, ou naquele prédio onde ele se encontrava, existiam ali pessoas ou espíritos em condições piores do que a dele. Agora ele vem falar uma coisa dessa, olha só que absurdo que ele vem dizer. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. E nós temos esse movimento, temos essa tendência. Principalmente alguns perfis de personalidade. O ego 4, então, é dado a esse tipo de espetáculos. E o André Luiz, ele sendo uma pessoa do tipo 1, então ele é um ego 1, e nós vemos que o ego 1, quando a gente conhece essas instruções, esses ensinamentos, ele tem um movimento em direção a esse tipo de ego muito reclamador, muito exagerado. Então, isso realmente acontece. No estudo da personalidade que de futuro nós iremos fazer, essa questão aí ficará muito clara na a gente abordarmos e estivermos estudando esses conhecimentos em relação aos perfis de personalidade, ao perfil psicológico de cada tipo de ego. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte, quando eu estava reencarnado, quer dizer, quando eu estava lá no mundo, estava vivo na carne, então eu tive muita vicissitude, eu tive muito desengano, eu tive doenças, fui incompreendido, tive muitas amarguras, ou seja, ele mesmo reconhece, abafando escassas notas de alegria. Realmente, no mundo, a alegria, a felicidade são momentos passageiros. E é momento também escassos, não é um momento de todo dia, de toda hora. Apesar de que existe um perfil de personalidade, novamente, voltando ao assunto, que tem a tendência e o movimento de viver feliz o tempo todo. E ele procura, esse tipo de pessoas, procura fazer isso, procura obter alegria e felicidade de tudo. Mas, na verdade, a felicidade, essa alegria deles é ilusória, não é real, não tem fundamentos, não tem esteios duradouros e realmente de expansão mais superiores. Então, são coisas realmente dentro dos terrenos da ilusão, dos enganos, dos auto-enganos, vai por aí afora. E realmente no mundo, inclusive tem até uma mensagem da espiritualidade que o Allan Kardec grafou no livro, registrou no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tratando desse assunto. Que realmente a felicidade aqui ela é passageira, ela é momentânea. Não tem felicidade duradoura aqui no mundo. Então, ele viveu tudo isso aí, mas quem de nós não vivenciamos isso aí, passamos por tudo isso? Todos. Todo ser humano vivencia ou passa por essa situação. Agora, como cada um de nós nos posicionamos, nos reagimos diante de todo esse material, de todas essas circunstâncias, de todos esses acontecimentos, que vai fazer a diferença. Mas ele ainda continua, se não for suficiente, ele ainda continua. Ou seja, depois da morte, ou achando que fosse ficar bem, ser feliz, encontrar o paraíso, como muitas vezes as religiões prometem aos seus seguidores, aí o que ele foi defrontar? Os sofrimentos, é o que vai dizer aí, depois, os sofrimentos da morte do corpo. Ou seja, depois da morte do corpo, ele vai encontrar outros sofrimentos, talvez até maiores do que os sofrimentos enfrentados aqui na esfera material, na esfera física. É o que vai dizer. Em seguida,
martirizações no além-túmulo, ou seja, está se colocando como mártir. É como se ele fosse inocente, ou ele não fosse responsável por nada daquilo que ele veio vivenciar. Tanto Lícias, quanto o próprio Clarencio, quanto o próprio Henrique de Luna, já tinha falado com ele, olha, o irmão é responsável por tudo isso. O Lícias mesmo, o Henrique de Luna, lá no capítulo antecedente, já tinha falado isso com ele. Lícias, no capítulo anterior, deu uma aula para ele a respeito dessa questão. O que ele fez com tudo isso? É a nossa postura, é a nossa atitude, é a nossa, como falar, posição em relação a essas coisas. É aquela história, nós vamos na igreja, nós vamos nas casas espíritas, nos terreiros de Umbanda, no templo budista, ou seja, não importa onde nós frequentemos, onde nós vamos ali, prestar ali um certo devotamento a Deus ou às forças superiores da vida, em busca ali de uma religiosidade, de uma espiritualidade, em sentido mais amplo, em sentido, vamos dizer, irrestrito, não com as limitações impostas pelas circunstâncias ou pelo pensamento e entendimento do mundo, fugindo desse parâmetro aí, destes viés. Bem, então nós fazemos isso, nós vamos lá, aprendemos, mas nem precisa passar da porta para fora. Aquela história que os antigos diziam, entra num ouvido e sai pelo outro. Ou seja, no momento seguinte, a gente acabou de ouvir uma coisa, no momento seguinte estamos cometendo os mesmos erros, ou aqueles erros a gente deveria ter evitar de cometê-los, porque a gente ouviu orientação, a gente ouviu instrução, a gente ouviu esclarecimento um segundo antes. Ou seja, o que nós estamos fazendo com tudo que a gente está ouvindo, com tudo que nós estamos aprendendo, com tudo que a gente tem experimentado aí em termos de conhecimento, de informação, de esclarecimento, de orientação que nós estamos recebendo. A gente recebe orientação da espiritualidade, nós recebemos orientação oriundas dos evangelhos ou da Bíblia, de todos os lados. De todos os lados. A gente pode ampliar, sair desses campos ainda e ampliar isso de uma forma muito mais ampla. E o que a gente está fazendo com tudo isso? Que será então a vida? A indagação dele. Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Ou seja, a pessoa não pare de viver em tormento, em dificuldade, em sofrimento, em dor e tudo mais. Mas, diante de tudo aquilo que ele já tinha ouvido, tanto de Clarencio, que ele, na verdade, o Clarencio trouxe para eles até o momento pouca coisa, mas assim, em relação de volume, mas de profundidade, nas poucas palavras que Clarencio teve em relação a ele, foi muito profunda aquelas coisas que ele colocou. Daria ali para passar uma vida meditando em tudo isso. E o Henrique de Luno veio e trouxe mais informações. Lícias deu para ele uma aula, aliás, mais de uma aula, né? Porque se bem que ele teve no capítulo anterior. Então ele deu toda uma aula para ele. E o que ele fez com tudo isso aí que ele ouviu, que ele aprendeu? Onde que ficou tudo aquilo? E vai dizer mais: não haverá recurso à semeadura da paz? Gente, mas que absurdo que ele está falando. Depois de tudo aquilo que ele recebeu, né, de ele estar lá mais equilibrado, ele mesmo coloca que ele sentiu uma pacificação íntima, ele ainda é capaz de falar uma coisa dessa? Absurdo. Você vê que realmente ali, todo esse movimento de lamentação, de reclamação, de lástima, de se lastimar, está vindo realmente daqueles pontos de inferioridade que ele ainda tinha dentro de si. Então é aquela questão que muitas vezes nós falamos, que devemos tomar cuidado quando a gente se propõe a um trabalho de autoconhecimento ou de superação de si, a gente não começar a sonhar que estamos já naqueles graus, naqueles patamares melhor do que a gente pensa, a gente sonha estar, que muitas vezes nós não estamos.
Nós não estamos evangelizados. A gente ainda, não, aliás, não resolvemos nada dentro de nós. Nós estamos apenas informados. Só isso. Só temos a informação. E na medida que a gente começa a trabalhar essa informação, é que nós começamos realmente a mudar alguma coisa. A gente vê muito isso claramente na postura do André Luiz. Lícias já tinha dado uma aula para ele, trouxe todo um conhecimento para ele, toda uma informação para ele. E o que ele fez com isso? Aquela história entrou num ouvido e saiu no outro, porque senão ele não estaria falando nada disso aí que ele está colocando aí. Aí ele vai falar mais ainda. Por mais que eu deseje me firmar no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito. Tudo bem. Aí até se tem alguma coisa justa em tudo isso aí, em toda essa lamentação dele, talvez seja esse um único ponto. Isso realmente é uma condição, é um momento, é uma circunstância, é um movimento no qual nós passamos por ele. Muitas vezes a gente tem aquele otimismo, a gente tem bem aquela questão de esperança e tudo mais, mas aí, em face às dificuldades, aos obstáculos, e até mesmo em relação à superação de nós mesmos, a gente fica assim meio abalado. Aí vai até dizer como terrível cárcere que envolvia ali ou prendia o seu coração. Diante dessa situação dele, dessa lamentação, eu vejo o seguinte: o que nós somos e o que ele é, porque o homem velho ainda está muito enraizado em nós. Não é porque ele teve meia dúzia, vamos dizer assim, de palavras ou de lições, buscando o melhor, ele já vai se transformar. Então, a tendência da gente mais é voltar àquilo que já está incrustado em cada um de nós. Em outras palavras, o André Luiz é um espelho de nós mesmos. Na verdade, o André Luiz está refletindo aquilo que nós somos. E esta é uma grande lição. Isso me faz lembrar do seu Honório Abreu. Ele sempre dizia isso, que na verdade o outro é o nosso espelho. O que o outro reflete é nós mesmos. Quando nós olhamos para o outro, o que nós estamos vendo somos nós refletidos no outro. Portanto, nós somos os espelhos uns dos outros. Daí a gente tem que ter bastante lucidez, uma maturidade já bem trabalhada para a gente saber separar o que é meu e o que é do outro. Sem um autoconhecimento, sem um trabalho sobre si, isso se torna impossível. Geralmente o que nós vemos no outro são as nossas dificuldades. E o que nós projetamos no outro são as nossas dificuldades, os nossos problemas e tudo mais. Então, André Luiz é o nosso espelho. É aquele movimento que nós também temos, como a Vicentina aí está lembrando. E o fato da gente ter aprendido ou já temos sermos detentores, ou temos alcançado ou ouvido algumas informações, isso aí não vai nos transformar de uma hora para outra. O que aconteceu com o André, e a gente está podendo observar. Então, chegando a essa altura, o vendaval da queixa, então ele mesmo se reconhece. E aquela queixa ali foi como uma tempestade que veio varrendo e destruindo tudo. Conduzir o André Luiz, né, conduzir o barco mental dele ao oceano largo das lágrimas, ou seja, depois desse movimento de queixa, de reclamação, de lamentação, ele ainda veio chorar, como um verdadeiro ator. E muitas vezes a gente faz isso. Não é que ele estava fingindo, não. Realmente, ele alimentou dentro de si a inferioridade. Essa inferioridade vem à tona. E nesse momento, o Clarencio se levantou, e é bastante interessante, quer dizer, para nós observarmos aqui, vemos que, independente da postura do outro, da condição do outro, da situação do outro, aqueles seres que já mais amadurecidos, eles não saem do seu nível, ele não sai do seu patamar. No caso, por exemplo,
com todo aquele movimento de André Luiz, ali, de desespero, de lamentação, de queixa, de infantilidade, de choro, ele se manteve sereno e foi falar sem afetação, ou seja, sem mostrar agressividade, sem mostrar qualquer coisa assim de condenação, nada. Ele falou de uma forma tranquila, impessoal, e isso também é uma lição para nós, que diante dessas situações, o que a gente faz? Quando a gente vê o outro chorando, por exemplo, nós também desabamos junto com o outro. Então, nós não temos o equilíbrio diante de uma situação mais complexa ou de maior dificuldade que se nos apresenta, onde talvez a gente deveria ter uma posição de harmonia, de tranquilidade, para poder ajudar de forma mais equilibrada, a gente também desaba junto. É o tipo daquela história que daquelas pessoas, quando veem sangue, desmaiam. Então, em vez de ele amparar lá uma pessoa que está sangrando, ele desmaia. Então, aí tem que atender dois. Ou aquele pai que vai assistir o parto do filho ou da filha, sei lá o que for, no hospital lá, desmaia. Aí os médicos têm que correr para atender o pai e a mãe ali. É a mesma coisa. E isso não é só nessas circunstâncias que isso ocorre. Então, se a gente está diante de alguém que de repente começa a trazer os seus problemas, suas dificuldades para a gente desaba junto. Igual a gente está vendo um filme, uma novela, um seriado qualquer. Se a pessoa dentro daqueles momentos ali que nos são apresentados, nós vamos sendo arrastados junto com a situação, junto com o movimento. Então, o ator lá, os atrizes lá, na determinada cena, que está lá chorando e tal, a gente vai chorar junto. Nós não conseguimos ter aquele equilíbrio de saber separar eu, o outro, de olhar para a situação de uma forma impessoal, de uma forma amadurecida, o que o Clarencio fez. Então, nós, diante de André Luiz, por exemplo, aqui, a gente ia chorar junto com ele. Ah, é isso mesmo, eu também sou assim, eu também vivi isso, olha só minha vida. Aí seria que é disputa de tragédia. Então, André Luiz trouxe aqui toda uma tragédia existencial. E mesmo diante disso, o Clarencio se manteve sereno, tranquilo, e foi falar com ele também, sem condenar, sem apoiar, de uma forma bem pessoal. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Então, esta é uma pergunta que cala fundo para todos nós. Será que nós que estamos aqui participando deste momento, ou que vemos até a ouvir ou participar disso de futuro, estamos realmente em busca de uma cura espiritual? Será que a gente realmente está procurando verdadeiramente trabalhar sobre nós mesmos, na superação das nossas picuinhas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas e tudo mais? Será? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E temos que responder a ela, procurar responder a ela com a maior sinceridade possível, para a gente não se enganar, para a gente não se ver mais à frente numa situação ainda mais complicada e mais complexa. Bem, o André Luiz fez ali um gesto afirmativo, ou seja, o cliente perguntou, ele deve ter balançado a cabeça, sim, quero sim. Aí, diante desse gesto afirmativo de André Luiz, o Clarencio vai esclarecer. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Aqui, o Clarencio nos dá, assim como deu a André Luiz, uma orientação, um exercício. Ou seja, para nós não cairmos nessas linhas negativas, nessas linhas inferiores que temos dentro de nós, o que a gente deve fazer? Aprender a não falar excessivamente de si mesmo. A gente deve evitar falar de si de uma forma excessiva. E nem ficar comentando a própria dor, as próprias dificuldades. Então, esta é um exercício, é uma direção a ser seguida, é uma bússola aí, é um
Um dos caminhos é exatamente esse. A gente começar a trabalhar dentro dessas linhas. Então, vou evitar falar muito de mim mesmo, principalmente nessa direção de minha vida é isso, minha vida é aquilo, minha vida é aquilo. Principalmente para quem já conhece o Enneagrama da personalidade, aquelas pessoas que são do perfil 4. Isto, para estas pessoas, é de fundamental importância. Apesar de que isso aqui é importante para todos nós, porque todos nós, de uma forma ou outra, muitas vezes nós entramos dentro dessas linhas de posicionamento, de postura, de vir a se lamentar, de pessimismo, e muitos de nós temos esses movimentos pessimistas. Minha vida está muito difícil e tudo mais. Então, isso não é bom. O Clarence deixa isso aqui claro para André Luiz. E ele vai informar mais ainda. Então, ele deu aquela orientação inicial e agora ele vem explicando por que não fazer isso. Por quê? A lamentação denota enfermidade mental. Então, ficar lamentando, reclamando, queixando, tem até uma palavra no movimento espírita, como é que chama, Vicentino? Você lembra? Muquerela. Muquerela, que é murmúrio, lamentação, queixa e reclamação, né? E você pegando essas palavras, pegando esse conjunto de coisas, vai formar essa palavra muquerela. Então, murmúrio, queixa, reclamação, muquerela e lamentação. Então, realmente, nós temos esses movimentos de dificuldades aí, de complicações. Isto é uma enfermidade mental, esses movimentos. Ele está deixando claro, tá vendo? Uma enfermidade mental. E vai falar mais ainda. Ele vai esclarecer que é uma enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Ou seja, esse tipo de postura, de atitude, vai dar trabalho para a gente resolver, solucionar isso. E o tratamento disso, ou seja, a solução disso, o remédio para isso, não é fácil. É difícil. Então, nós devemos procurar evitar essas atitudes, fazer um esforço bem assim, vamos dar uma atenção carinhosa a essa questão, porque realmente nós estamos programando para o nosso futuro dificuldades e complicações bem mais amplas do que a gente possa imaginar. O Clarence deixa isso claro. Então, esse tipo de postura vai gerar em nós uma enfermidade no campo mental e emocional. E a solução disso não vai vir assim com facilidade. E o tratamento disso é difícil, ou seja, vai gastar aí algumas idas porque a gente venha poder resolver e solucionar esse tipo de posição, esse tipo de postura. E vai dizer mais, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então, muito interessante. Ou, em outras palavras, nós temos que vigiar, ficar vigilante, seguindo aquela orientação de Jesus do vigiar e orai. Então, vigiar, que é disciplinar os lábios. Devemos trabalhar prestando atenção sobre aquilo que nós falamos. Então, vamos ter atenção sobre aquilo que a gente está dizendo, sobre aquilo que nós estamos expressando. E, para par com isto, também deve procurar criar pensamentos novos. O que significa isso? Quer dizer que a gente deve procurar criar ou alcançar uma nova forma de ver a vida, de compreender a vida e também a nós mesmos e as circunstâncias, os problemas e as dificuldades que a gente vivencia, que nós passamos, ou que nós percebemos, ou que nós estamos vendo. Não somente sofrendo, mas vendo também à nossa volta, na sociedade humana, no mundo, etc. A gente tem que criar uma visão nova, um entendimento novo. Esse que está falando aí, criar pensamentos novos.
somente vamos conseguir o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Ou seja, nós devemos procurar nos voltar para os planos superiores da vida. Abrir o coração ao sol da divindade, então para Deus. Em outras palavras, está falando, nós devemos trabalhar a confiança, a fé, a certeza de que nada acontece ao acaso, tudo tem uma razão e um motivo de ser, é isso que ele está falando. Diante desse novo entendimento, dessa nova compreensão, dessa nova percepção, dessa nova forma de ver a vida, só por aí que nós vamos conseguir alcançar aquele equilíbrio, ou ter aquele equilíbrio em relação a nós mesmos. Senão fica difícil. E ele vai dizer, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante sói ou vai, identificar significa, ou a gente vai perceber ou concluir que ali está presente uma cegueira da alma. Então, a gente classificar as dificuldades que nós vivenciamos, que a vida nos apresenta, que a gente enfrenta, os obstáculos, os problemas e tudo mais, isso é um esforço que a gente deve fazer da nossa parte, um esforço necessário, até mesmo porque, se isso está nos alcançando, a gente está observando isso, tem uma razão, tem um motivo, como a gente acabou de dizer. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, tudo tem uma causa. Nada ocorre ao acaso, assim, simplesmente ao sabor dos acontecimentos ou à toa, sem nenhuma razão de ser. Se Deus permite que aquilo aconteça, tem um motivo, tem uma razão. Seja em relação a nós, seja em relação aos outros. Se em relação a nós, e tudo, seja em relação a nós ou aos outros, a gente deve fazer o esforço necessário de entender, compreender, de ver além, e em nós mesmos de superação. De superar aqueles obstáculos, aquelas dificuldades. Aquela história, os problemas eles existem para ser resolvidos, e não para que a gente tropece neles, ou seja, naquelas palavras do Evangelho, que ele venha nos servir de pedra de tropeço. Não é esse o motivo, porque Deus não colocará aqui no nosso caminho por essa razão, por esse motivo, nesse sentido. Aí seria loucura. Tudo isso aí, se a gente tem essa posição, se nós enxergamos, o Hermes fala ali, enxergar padecimentos onde há luta edificante. Então, se nós estamos vivendo um momento de dificuldade, um momento de problema, seja no terreno da enfermidade, seja no terreno da incompreensão, da falta de afeto, de qualquer coisa, gente, ali é um motivo de luta edificante. Ou seja, o que significa isso? É uma oportunidade que eu tenho de me conhecer, de trabalhar sobre mim na superação, no entendimento, em abordar aquilo de forma diferente, de ajudar o outro se for o caso. Então ali é luta de edificação. E se eu passo a enxergar ali padecimento, obstáculo, dificuldade, coisa que para nos derrotar, nos derrubar, nos trazer prejuízo, significa que ainda estou cego. Ainda sou cego, o cego do Evangelho, o cego que Jesus aponta. Por isso Jesus é a luz, porque ele traz o conhecimento, ele traz o esclarecimento, ele nos esclarece, ele nos orienta, ele nos informa. Portanto, a gente tem essa cegueira porque nós ainda queremos continuar nela. Informações a gente tem, conhecimento a gente tem, orientação a gente tem, como nós estamos acabando de receber aqui. E ele vai dizer mais ainda, quanto mais você vem utilizar o seu verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros vão se tornar os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O que significa? Quer dizer o seguinte, que quanto mais gente fala, ou vamos reclamar, lamentar, isso que está falando, dilatar, usar o verbo em considerações dolorosas, no círculo da personalidade.
Porque todos esses movimentos aí, eles vêm da personalidade, então são questões personalísticas. Não está vindo dos planos superiores, não está vindo do nosso superconsciente, e nem está vindo do nosso eu superior, ou daquelas linhas de essência ou do espírito que nós temos. Essas coisas todas aí é retratado pelo próprio André Luiz como superconsciente. Então não está vindo do superconsciente. Ao contrário, está vindo do inconsciente, que é aquela região sombria, escura, inferior, daqueles porões mais difíceis que nós temos. A gente ainda não trabalhou e não resolvemos ainda. E vai dizer, mais forte vai ser os laços que vão nos prender a essas situações difíceis, a essas situações complicadas. Então, na medida que a gente reforça esses sentimentos, esses pensamentos, através da verbalização dos mesmos, mais problemas nós estaremos criando para nós mesmos, mais desequilíbrios, mais dificuldades, mais sofrimentos, mais nessas linhas aí. E ele vai falar aqui, trabalhar até na linha também da fé, né? Porque ele vai dizer, o mesmo Pai, ou seja, o mesmo Deus que vela por sua esposa, lhe oferecendo um teto generoso nesta casa, ou seja, o André Luiz ali foi atendido e acolhido dentro do nosso lar. Se Deus estava velando por ele e por todos aqueles que estavam ali, também vão atender os parentes que estejam na terra, ou seja, no plano físico, ainda encarnados. E o que vai fazer? O mesmo Pai que vela por sua pessoa, que lhe ofereceu um teto generoso nesta casa, nessa cidade espiritual, também vai atender os seus parentes que ficou lá no plano físico, ainda no plano material. Deus, portanto, é justo e é bom. Devemos ter o nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Esta é uma lição que falta ainda a todos nós e à humanidade como um todo. A gente vê apenas o círculo familiar. Parece que a nossa família é só aqueles que estão ali, é o nosso esposa, o nosso marido e os nossos filhos. Quanto muito a gente coloca os mais próximos, os pais, os irmãos, distanciando da parentela, a gente não conhece mais ninguém. Porque nós ainda não entendemos, como ele está falando aqui, que Deus é o Pai de todos nós. O Pai, Deus é Pai de todos os seres. A gente nem percebeu isso ainda em relação ao semelhante, que é o nosso próximo. A gente não percebeu isso em relação ao nosso semelhante, aquele que é igual a mim, ou aparentado a mim, ou seja, em relação à humanidade, quanto mais ainda em relação à natureza e o meio ambiente. Isso aí, para ele, a gente desconsidera. São seres inferiores. Aqueles que... Mas, se nós somos filhos de Deus, eles também são. E todos os seres são filhos de Deus. E Deus tem o mesmo amor em relação a todos. E a nossa família, indo agora para o gênero humano, ela faz parte da família universal. Daí de onde Jesus coloca para nós que todos nós somos irmãos. E todos nós nos encontramos sob a direção divina, isto é, sob o amparo e a proteção de Deus, nosso Pai. E ele vai informar para André Luiz: estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Então é só a chamada que o Clarencio dá para André Luiz. Ele vai dizer para André Luiz: olha, a gente está aqui à sua disposição, vamos estar do seu lado para te ajudar a resolver problemas, as dificuldades que vocês estejam vivenciando agora. A gente está aqui para ajudar também você a estruturar até projetos de futuro, mas a gente não tem tempo para ficar aí participando, te apoiando você nas suas lamentações, nas suas queixas, nas suas reclamações, nas suas murmurações e etc. É aquilo que nós já falamos.
As pessoas, muitas vezes a gente sonhamos ir para o nosso lar ou para uma cidade espiritual igual ao nosso lar, só que lá é região, é zona, é lugar de quem quer trabalhar, de quem quer se autossuperar, de quem quer se conhecer. Quem quer viver de queixas, de reclamações, não vai encontrar, né, nas cidades espirituais ambientes para isso. O Clarencio deixou isso aqui claro para André Luiz. E o que ele falou para André Luiz? Nós estamos aqui para te dar todo o apoio, toda a assistência que você precisar. Mas, se você ficar aí reclamando, lamentando, aí nós não vamos poder estar com você nem te ajudar. A gente não tem tempo para isso. Então, foi uma chamada e tanto. Além disso, é o que vai dizer. Temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. Acabei de falar para vocês. Que as pessoas que estão nessas cidades espirituais, eles têm uma postura, eles têm uma atitude diferente, uma visão diferente em relação às dificuldades, os problemas e tudo mais. Porque eles veem nessas coisas, nesses momentos, nessas questões, bênçãos para que eles possam se realizar. Porque ali eles têm a oportunidade de trabalhar na superação, na solução dessas coisas. Não ficar vivenciando a lamentação, vivenciando o distúrbio, a perturbação, o desequilíbrio. Lá eles não têm tempo para isso. Considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Ele está explicando. Ou seja, quem vive em nosso lar ali compreende, a providência é Deus. Eles compreendem que Deus, que é o nosso Pai, que é uma providência, Deus é aquela providência em relação a todos os seres do universo, em relação a todos os seus filhos. Ele desborda amor o tempo todo, enquanto nós vivemos onerados de dívida. É aquela história. Todos nós trazemos todo um passado, todo um pretérito de dificuldades, de problemas, em suma, de sombras a ser resolvidos. Nós estamos realmente, como diz o outro, até o teto de dívidas para resolver, para solucionar, ou, em outras palavras, para pagar. Então a gente não tem tempo. Diante de Deus que está aí trabalhando laboriosamente o tempo todo, dando amor a todos, a gente não pode ter uma postura diferente. E aquilo que eu falei para vocês, e Clarence vai falar aqui com todas as letras, aqui, ó. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Já ficar sonhando para ir para o nosso lar, ou para uma colônia, ou cidade espiritual. Vamos pensar aí com carinho nessa questão. Ele está acabando de falar. Ele falou para o André Luiz, ó, se você quiser ficar aqui em nosso lar, então você deve aprender a pensar com justeza. O que significa isso? Ele tem que começar a olhar a vida sobre um novo olhar, de uma nova forma, de uma nova maneira. Ele vai ter que ressignificar, que é a palavra da moda de hoje em dia, né? Ressignificar. Vai ter que ressignificar toda a sua vida, todo o seu arcabouço mental e emocional. Então, todo o seu arcabouço psicológico. E até mesmo fisiológico em termos de corpo espiritual. No sentido de postura, comportamentos, atitudes, ações e etc. Dentro de quais linhas? Essas que ele acabou de dizer para ele. Começar a ver os problemas como oportunidade de crescimento. Ver as dificuldades, os conflitos, por exemplo, tudo mais, como bênçãos de Deus para que a gente possa trabalhar sobre nós mesmos, na autossuperação de nós mesmos e também dentro do conhecimento, porque são esses movimentos que nos proporcionam oportunidades, não somente de nos enxergarmos, de nos vermos, mas de enfrentarmos as nossas questões e também de nos superarmos. Portanto,
problemas, dificuldade, conflito, enfermidade, sofrimento, dor, são bênçãos de Deus enviadas para nós. Então, ele foi chamado a Brios, como ele mesmo confessa aqui. Ó. Nesse prazo, o seu choro, o seu pranto parou, então ele secou as suas lágrimas, porque ele foi chamado a Brios. Ele foi teve a atenção chamada. Ó, sua postura não estava legal, não está adequada. E falou até mais ainda, né? Se você quiser ficar por aqui, você vai ter que mudar esse comportamento seu, porque não é condizente com o ambiente aqui, com a sociedade de nosso lar. Ele foi chamado a Brios pelo generoso instrutor. Teve a orelha puxada. E diante desse puxão de orelha, ele assumiu uma atitude diferente. E ele vai ficar envergonhado daquele momento de fraqueza que ele teve, de ter se entregado à sua inferioridade, à sua infantilidade. Então, isso faz nos lembrar que nós temos em nós uma criança. E nós somos essa criança, porque nós nos identificamos com ela, com essas posturas infantis. E desta forma nós vamos chegar no plano espiritual se nós não fizermos um trabalho sobre nós mesmos, de autoconhecimento, de entendimento, de análise e de superação. E o Clarence vai prosseguir falando com ele bondosamente. Não disputava você, lá na carne, no plano físico, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Então, por que ele estava lamentando? O André Luiz ele foi médico, teve uma boa postura social. Como é que ele falou que ele é o homem mais sofrido do mundo? E aqueles que não têm nem o que comer, não têm nem um pão para levar para casa para dar seus filhos? O Clarence está lembrando isso aqui para ele. Enfim, chorando de barriga cheia. Em outro seria mais ou menos isso, né? O Clarence está falando para ele é isso, né? Você está chorando de barriga cheia. Tanto é que ele vai falar, ó, não estimava, você não tinha recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados, então ele procurava ter dinheiro, ter aqueles recursos financeiros e econômicos para atender aos entes amados. Apesar de não pensar muitas vezes nos outros. Essa também é a nossa postura. A gente só pensa em nós ou naqueles próximos de nós. Nos outros que estão ali, passam muitas vezes dormindo aí pelas ruas, aí, sem um teto, sem um travesseiro, sem ter um cobertor. A gente não preocupa com isso. Quando nós estamos em casa, numa cama confortável, no quentinho, quando está frio, ou num ambiente agradável quando está quente, porque a gente tem um ventilador, tem um ar-condicionado, etc. A gente não pensa em quem tem nada disso. Como é que essas pessoas estão enfrentando os seus problemas, suas dificuldades. Então, por mais recursos que a gente tem, a gente não pensa no outro. Parece que até é proporcional. Né? Quanto mais a gente tem, mais egoísta nós somos. E vai falar mais. Não se interessava pelas remunerações justas, pelos ganhos justos, pelas condições de ganhar dinheiro justamente, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família. Mas aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Então, o que está falando é que lá no nosso lar, o programa também continua por aí, mas os detalhes é diferente. Quais que são? Ele vai deixar aqui claro. Que enquanto no círculo da carne, no plano físico, no plano material, a convenção e a garantia monetária é o que pesa, é o que fala mais alto. No plano espiritual superior, o que vai pesar mais é o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Então, aqui no mundo, a gente vive preocupado com as ilusões, com as questões do mundo. Tanto de adquirir, como de vivenciar e desfrutar dessas coisas. Já no plano espiritual, não. Primeiro no plano espiritual superior. Lá, o que vai predominar, os seres vão se focar
é no trabalho, na aquisição daquelas questões definitivas do espírito imortal. E vai esclarecer. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Preciso nós comentarmos isso diante de tudo que a gente já falou aqui, que já pontuamos aqui? E vai falar para o André Luiz, compreendeu as diferenças? Então, as almas fracas, diante do serviço, elas vão deitar para se queixar. Aos que passam. Então, elas deitam e reclamar que eles estão à sua volta ali. Já as almas fortes, elas vão receber o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Aquilo nós já falamos e pontuamos para vocês. Dificuldades, problemas, conflitos, enfermidades, todas as ocorrências inferiores do mundo, as questões do mundo, são para nós, que a gente já falou muitas vezes aqui, como dizia o senhor Honório Abreu, é material didático para a nossa aprendizagem e, consequentemente, para o nosso crescimento. Porque essas questões vão nos remeter à perfeição, à nossa evolução. Vão nos levar a caminhar na direção do nosso aperfeiçoamento. E vai dizer mais, ó, ninguém condena aqui a saudade justa. Então, a gente ter saudade, beleza, está correto, sendo justo, sendo verdadeiro, sendo sincero, ok. Ninguém aqui também pretende estancar as fontes dos sentimentos sublimes. Então, se o que nós temos em relação ao outro é verdadeiro, é realmente afeição, é amor, é carinho, é respeito, nos planos espirituais superiores, ninguém vai impedir isso. O que não deve, o que não é conveniente, o que não é recomendado, o que não é melhor, a gente ficar aí lamentando. Ah, eu perdi o fulano, ah, o fulano morreu, ah, o fulano aconteceu isso. Aí a gente já entrou numa linha de negativismo, de negatividade. Então eu senti saudade de alguém que já partiu, natural, normal, que eu já não estou vendo mais ali a pessoa, mas a gente deve evitar entrar nas linhas da lamentação, da depressão, ficar triste. Não, porque o outro continua vivo. O outro continua vivo, até mais vivo do que nós. A gente não perdeu a pessoa. O que está ocorrendo ali é uma interrupção momentânea de relação. É como se a pessoa tivesse viajado para os Estados Unidos. E isso até ocorre para a nossa aprendizagem. A gente saber trabalhar sobre nós mesmos, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso entendimento e uma série de questões que essa circunstância propicia e proporciona. Pode falar. Quando alguém vem me falar sobre essa história que você acabou de narrar, eu sempre falo assim, ó, para a pessoa, primeiro, a vida continua igual você acabou de falar aí, ninguém morre. Segundo, é lembrar os bons momentos que viveu com a pessoa, porque a saudade é natural. E o terceiro é fazer uma prece para a pessoa, mandar bons carinhos, boas vibrações de onde ela estiver. A gente tem que saber fazer esse movimento que você está falando aí, que é um exercício. Então, se a gente perdeu alguém que a gente ama, alguém próximo a nós, seja amigo, um parente, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, a gente saber trabalhar sobre as nossas emoções, sobre o nosso entendimento numa nova visão, numa nova perspectiva, ressignificando essas coisas, que a gente possa entrar naquelas linhas de maturidade e não de infantilidade. Criança que é assim, perde um brinquedo e entra naquele desespero, faz aquela cena toda em movimento carencial e muitas vezes até com outras questões mais complexas envolvidas. Situação que nós não vamos entrar aqui, até mesmo porque o nosso tempo já está avançando, a gente está com pouco tempo para fechar esse estudo de hoje, mas que existem aí que vocês sabem muito bem. Ok. E vai dizer mais, né? Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem.
que nós acabamos de falar e acabamos de explicar isso aqui. O pranto do desespero, essa lamentação aí não traz nenhuma edificação, não traz nenhum bem, não traz equilíbrio, nem para nós e nem para quem foi. Então, em vez de nós sustentarmos quem foi lá, quem partiu, quem retornou ao mundo espiritual, em vez de a gente ser aquele ponto de luz para a pessoa, a gente é um ponto de emanação de trevas, de desequilíbrio, de perturbação, de conflito, de angústia para quem foi. Então tem muitos relatos nesse sentido no meio espírita que a gente pode ver, a ouvir ou a ler, a ter algum tipo de contato. E vai dizer mais ainda, se você ama de verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Então, tanto aqueles que estão no plano espiritual quanto aqueles que estão no plano físico, se nós amamos verdadeiramente quem partiu para o plano espiritual ou quem veio para a esfera física, a gente tem que ter aquela posição de bom ânimo, de confiança em Deus, de certeza na continuidade da vida e na existência da alma e do ser, ou seja, a vida continua, a morte não existe. Até a partir dessa perspectiva, dessa visão, desse entendimento, a gente poder ter forças e ter aquela postura mais amadurecida, de mais equilíbrio, até mesmo que a gente possa ajudar quem está do lado de lá. Se a pessoa está do lado de lá não se encontra bem, já se encontra ali meio perturbado ou com qualquer tipo de problema. Se eu ainda me torno uma fonte de desespero, uma fonte de equilíbrio, no que eu estou ajudando essa pessoa? Isso que ele está falando aqui para o André Luiz. Isso aí faz lembrar, independente do local que a pessoa está, ou da dimensão que ela esteja, a energia flui, gente. Você pensou em alguém, alguém pensou em você lá. Ou então alguém pensou em você lá, você lembra da pessoa aqui. Tem um encadeamento, a energia rola. Há uma conexão, né? Uma interconexão de toda a vida. Não só com os seres que a gente ama, ou com que a gente tem as relações mais estreitas. Mas toda a vida está interconectada e intercambia. Então, é isso que o Vicentino está falando. Seja o pensamento, seja o sentimento, são energias. Tudo isso é energia. Quando eu penso, eu estou gerando energias. Eu estou movimentando energias mentais. Se eu estou sentindo, estou gerando, movendo energias emocionais. E essas energias estão irradiando para mim. E se ela tem um alvo, por exemplo, se eu pensei em alguém, essa alguém se tornou o alvo, se tornou o foco do meu pensamento, da minha emoção. E com certeza ela vai ser envolvida, os meus pensamentos, emoções, vai alcançar elas, independentemente de onde elas estejam, seja no plano espiritual, seja em outros planetas, não importa, porque nessa questão, distâncias não existem. Realmente as pessoas são atingidas de uma forma ou outra. E esses sentimentos, gente, são tão reais que às vezes quando acontece um acidente é inesperado, né? Quando acontece alguma morte súbita, vamos dizer assim, o Chico Xavier falava muito isso e dava recado para os familiares. A pessoa lá estava sentindo e mandando um recado que estava na hora de ter ido. Era para a pessoa mudar o foco e de alguma forma estava perturbando, né? Lá. Porque muitas vezes não existe por parte de nós a aceitação. A gente sempre fala, faça-se a vontade de Deus, como na oração dominical. Mas a gente nunca coloca, e da verdade a gente coloca a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Se a gente fala, faça-se a tua vontade, a gente deveria submeter a vontade dele. Então nós devemos entender e compreender e aceitar a ocorrência e as situações. Mas o que a gente faz? A gente cai dentro das linhas da revolta, dentro das linhas da não aceitação. É como se Deus estivesse errado. Né? Punindo, né? Pior ainda. Parece que Deus... Eu acho que Deus puniu. Então assim, a gente vai aí atrás desses movimentos, existe um monte de outros movimentos. Aqui que nós sempre também lembramos e falamos. Quando a gente cai num erro, na verdade, nunca cai num erro só. A gente cai em vários erros. Então, quando a gente movimenta alguma coisa, a gente não movimenta uma coisa só.
É igual a poeira da estrada. Se eu estou andando por uma estrada de terra e piso ali vai levantando poeira, não foi apenas um grão de poeira que levantou pelo meu passo ou pelo meu pisar. Na verdade, no minha caminhada, a gente levanta centenas, milhares de grãos de pó. É isso também que ocorre quando a gente, a nível emocional, a nível psicológico e até mesmo a nível espiritual. A gente sabe que é difícil quando você perde alguém mudar essa forma de pensamento, mas a gente tem que fazer um esforço e não ficar lamentando. É difícil. Eu mesmo perdi 6 pessoas agora recente, esses 2 últimos anos, a gente sabe disso. É muito difícil, mas a gente tem que fazer um esforço. Uma das linhas a ser trabalhada por quem perdeu algum ente querido é o seguinte: pense, se eu gosto realmente dessas pessoas, se eu realmente as amo de verdade, então eu quero o bem delas. E o que aconteceu é o melhor para elas, porque Deus não erra, Deus não comete erros. Se aconteceu assim, porque teve a sua razão, o seu motivo, e ele é justo. Então vou aceitar isso. E se eu realmente amo essas pessoas, eu vou vou ter uma postura diferente, uma postura de bom ânimo, de alegria, para irradiar alegria para essas pessoas. Então, quem lê aí o livro Violetas na Janela, Chão de Estrelas, que são livros, apesar de suas dificuldades, seus problemas, mas ele também esclarece nesse ponto e nessa direção, para ajudar as pessoas a ter um entendimento e uma aceitação diferente em relação a essa questão da perda relativamente à morte. Bem, para encerrarmos aí o nosso estudo, vamos ver os movimentos finais. Enquanto o André Luiz vai dizer que enquanto meditava na sabedoria da valiosa advertência, então esse deveria ser o título deste capítulo, a valiosa advertência. Isso que eu ia falar, precioso aviso. Valiosa advertência, meu benfeitor, qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso. Então, como passa? Melhor? Para que o André Luiz fixasse a lição e o André Luiz, né, e o Clarence naquela postura de maturidade. O André Luiz estava meditando ali, pensando em tudo aquilo que ele acabou de ouvir. O Clarencio, de uma forma paternal e amorosa, pergunta para ele, torna a perguntar: e então, como você está? Mas para a pessoa que não me toca, não dói, por exemplo, hoje a gente fala, isso aí seria uma afronta, né? O 4, por exemplo, seria uma afronta. Isso. Aí você não vai poder estar em nosso lar, infelizmente. Exatamente. Se você ainda alimenta esse tipo de postura, significa que você não tem o mínimo de condições de estar num lugar desse. Marcos falar, fulano é muito... Porque depois de dizer que ele acabou de ouvir, se ele tivesse esse tipo de postura, ele não estaria em nosso lar. Aí ele não estaria recolhido, porque se o André Luiz foi acolhido, foi levado para o nosso lar, é porque a espiritualidade superior viu que ele tinha condições. Porque se a gente está nesse tipo de postura que você aponta aí, o nosso lugar ainda vai continuar sendo no umbral. Enquanto a gente não tiver naquela condição, naquela posição mental e emocional de superar isso. Porque o que a posição do André Luiz ali, que faltava a ele, era conhecimento. Não condição de vivenciar aquele conhecimento. Ele, lógico, ele errou, cometeu uma falha, cometeu um deslize, mas ele já mostra que estava naquela condição de enxergar e entender melhor a vida. Por isso que ele foi acolhido. Porque ninguém, como eu também está falando, ninguém vai exigir do outro que você mude de uma hora para outra. Mas, para nós estarmos em nosso lar, ou numa cidade espiritual qualquer, do nível do nosso lar, ou das condições, seja maiores ou um pouquinho menor do que o nosso lar, a gente já tem que demonstrar dentro de nós aquela condição de receber o ensinamento e vivenciá-lo. Porque eu não conhecer, gente, é natural e normal, porque ninguém nasce sabendo. Deus mesmo, quando cria o espírito, ele o cria simples e ignorante, sem conhecimento e sem experiência.
Então, ninguém está exigindo do outro conhecimento, mas é necessário que nós tenhamos condição de viver o conhecimento. Senão, não teremos como ser acolhidos e auxiliados. Se a gente age como animal, o nosso nível, a nossa esfera existencial vai ser o do chiqueiro, vai ser dos animais. Por isso que Jesus vai falar: não jogueis as vossas pérolas aos porcos. Então significa que o André Luiz já estava num patamar diferente do leitão do porco. Já estava naquela condição, ele não sabia, mas ele já tinha condição de vivenciar aquilo que ele viesse aprender. Por isso que ele está lá. Aí o André Luiz, contente por se sentir desculpado, ele percebeu. Até mesmo porque no plano espiritual a gente sente a emoção do outro. Então a postura deixa claro que a postura de Clarencio foi paternal. Foi uma atitude paternal e amorosa, dentro daquele amor, daquele sentimento de paternidade. Por isso que ele coloca. Não é uma postura, porque aqui no plano físico a gente não sente, a gente não percebe a emoção do outro de uma forma lúcida, consciente. Porque sentir nós sentimos, mas a gente não vê, não percebe de forma lúcida, consciente. Já no plano espiritual, isso não ocorre. Lá a gente sente realmente a emoção do outro. Então, também dá essa diferenciação aí. E a maneira da criança que deseja aprender, respondia confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. André Luiz mesmo reconhece a existência em si da criança. Isso que é importante. Não é eu negar a criança que existe em mim, mas eu reconhecer que em mim existe uma criança. Só na medida que eu reconheço isto, que eu percebo isto, e que eu vejo isto, que eu aceito isto, é que eu vou poder trabalhar a educação da minha criança íntima. Enquanto não fizer isto, eu estou fechando as portas para todas as possibilidades. Não tem jeito. Então, se eu nego, se eu estou dentro das linhas da negação, da rejeição, significa que eu estou simplesmente fechando a porta das oportunidades. E isso nos faz lembrar aquela imagem retratada de Jesus, que ele se encontra na porta, que aquele pintor lá retratou muito bem, maravilhosamente bem, Jesus batendo na porta, a porta fechada, e a porta não tem maçaneta do lado de fora. Exatamente esta questão aí, esta coisa. Então, não adianta, a oportunidade está lá, que é Jesus batendo. Mas se eu não abro, não tem como eu mudar, não tem como fazer nada. Aí, eu estou ao sabor da tempestade e dos ventos, não posso reclamar, porque é uma questão de escolha. Abrir a porta é uma questão de escolha. Enquanto eu não sei, enquanto eu não tenho a informação, não tem desculpa. Mas se a informação nos chega, se o conhecimento nos chega, a partir desse momento eu tenho uma escolha, estou diante de uma escolha. E vou ter de retorno as consequências das escolhas que eu efetivar. Ninguém vai reclamar ou vai te condenar ou te punir pela escolha que você fez. Mas todas as escolhas terão consequências. Isso aí é também inevitável. Muito bem, já estamos aí 6 minutinhos passando o tempo. Alguma observação a mais? Alguma questão? Ok? Bom, eu não sei se tivemos aí acompanhantes na transmissão, porque com essa confusão toda, então acho que acredito não ter tido nenhuma pergunta, nem nada. Não. É? Ah, que bom. Obrigados a todos aí que nos prestigiaram nesse momento. E acredito que nas próximas transmissões a gente já teremos aprendido a lidar melhor e YouTube também já vai ter liberado aí as transmissões ao vivo. A gente acabou descobrindo isso aí no final, que na verdade o YouTube não liberou ainda as transmissões ao vivo no nosso canal, mas até segunda-feira acredito que já esteja ok
e a gente vai poder transmitir sem maiores problemas. Mas muito obrigado a todos. Vamos então orar agradecendo a Deus, que apesar de todos os entraves, a gente conseguiu levar ele ao fim e transmitir esse estudo de hoje. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico de todos nós, ao chegarmos, Senhor, ao término dos estudos desta noite, gostaríamos de vos agradecer todo o amparo, toda a assistência, a presença de todos os corações que se reuniram conosco, tanto no plano físico, a partir das vias da tecnologia também, da presença, e também aos corações irmãos que a partir dos planos espirituais se reuniram conosco na busca da aprendizagem daquelas informações e orientações que nos auxiliem a todos. Agradecidos por tudo, uma vez mais te rogamos as tuas bênçãos em favor dos autores, André Luiz e Chico Xavier, bem como também, Senhor, para todos nós outros, e em particular por todos aqueles que se encontram inscritos em nosso canal, pedindo ainda abençoar aqueles que nos acompanharam no estudo de hoje, no site, pela live, e abençoe também, Senhor, aqueles que irão nos assistir ou nos ouvir a partir deste momento. Envolva todos nós nas tuas bênçãos e que possamos ter os bons propósitos e aqueles elementos edificantes em nós, trabalhados e reforçados, para que possamos caminhar com mais seguranças na direção do bem e do nosso próprio crescimento. Dentro dessas linhas e destas pautas, te pedimos também em favor de toda a humanidade, te rogando, Senhor, uma vez mais, ser com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por tudo. Até uma próxima oportunidade. Tchau.